estão ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Eu vou pedir que você abra em 1 Samuel 28. Mas nós temos bastante referências, várias referências, porque, na verdade, eu vou abordar dois assuntos, tem interesse mais em um, mas como ele pode causar alguma dúvida e o diabo só rouba e destrói, então me senti forçada a separar alguns versículos que dão sustentação ao entendimento bíblico, uma doutrina, uma instrução bíblica. Então, nós começamos com 1 Samuel 28, do 1 até o 19. Talvez não siga em sequência do livro e tenhamos que ir e voltar. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis era o rei dos filisteus, viu? Disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanentemente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado, diga comigo, Saul havia expulsado do país os médiuns, em outra tradução, diga comigo, adivinhos e encantadores, e os que consultavam os espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, que tinha a prática da necromancia. Então disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul, então, se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite, com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul, ela não sabia até então que era Saul, o que Saul fez. Ele eliminou da terra de Israel os médiuns, ou os adivinhos, encantadores, e os que consultam os espíritos. Por que você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo nome do Senhor. Jurou pelo Senhor. Juro pelo nome do Senhor, que você não será punida por isso. Eu paro aqui um pouquinho no 10.
já já continuo. Você acompanhou que ele fez um limpa em Israel. Ele fez a coisa certa. Ele fez um limpa. Ele expulsou de Israel todos os adivinhos, encantadores, todos os médiuns. Todos os que invocavam espíritos. Invocavam os mortos. Ele expulsou. Ele fez certo. Só que Saul foi se perdendo. E à medida que ele foi se distanciando de Deus, à medida que ele foi se desequilibrando espiritualmente, se descontrolando emocionalmente, ele se perdeu de Deus. Ele se afastou de Deus e não admitia isso. Ele estava longe de Deus. Você vê que ele teve, se você olhar, ele teve um bom início. Essa atitude de expulsar todos os feiticeiros de Israel foi corretíssima. Só que aí o tempo passa, a pessoa vai se perdendo espiritualmente, e isso acontece com muita gente. E nós, cada dia que passa, vemos que nós vivemos a última hora. Certamente Jesus está voltando, porque há um esfriamento, há uma corrupção. Cada vez, quando você acha que já cresceu bastante, ela cresce mais. Os verdadeiros adoradores estão se perdendo a cada dia. Os que invocam a Deus em espírito, em verdade, que tem espírito, que vive na verdade, está se esgotando. Então, muitos estão se distanciando de Deus. Então você vê que uma pessoa pode tomar uma atitude muito correta num tempo, expulsar da vida tudo que não presta, tudo que não vale nada, tudo que não agrada a Deus, expulsar da vida dela. E de repente, ir se perdendo, e nada é tão ruim que não possa piorar. E quando uma pessoa se cede à carne, ao pecado, ao diabo, o diabo não entra para fazer um estragozinho. Se ele conseguir entrar uma vez, você pode ter certeza que daí em diante ele vai fazer um estrago. E foi isso que ele fez na vida do Saul. Aí quando ele viu o acampamento filisteu, os inimigos, ele viu que ele corria perigo mesmo. E ele não estava, ele sabia que a benção de Deus não estava com ele. Por culpa dele. Ele até invocou a Deus. Você vê que esse tipo de invocação aqui, realmente não vira nada. Porque ele estava longe de Deus, ele buscou a Deus só porque ele estava em desespero. E buscou sem arrependimento. Buscou assim. Olha, eu estou desesperado, Deus, é o seguinte, por favor, eu preciso fazer isso aí por mim. Mas Deus não encontrou sinceridade no coração dele. E não respondeu. Ao invés dele se voltar para Deus e se humilhar e dizer, não, Deus, daqui eu não saio enquanto o Senhor não me responder, eu preciso de socorro, não, Senhor, eu não vou ficar assim, tem um exército filisteu aí, eu posso ser destruído, eu preciso de socorro, eu me humilho. Como diz a Bíblia, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
Ele podia ter feito isso. Mas ele buscou a Deus de qualquer jeito. Não havia quebrantamento no espírito dele. Deus não respondeu. E ao invés dele lutar, brigar, para atingir o coração de Deus, ele não respondeu. Então eu vou fazer do meu jeito. Chamou um auxiliar e disse: tem alguma médium por aí, um feiticeiro, eu preciso consultar. Mas peraí. Ele não sabia que isso era errado? Sabia. Ele mesmo tinha expulsado de Israel todos os feiticeiros. Ele sabia. Mas quantas pessoas que estão cansadas de saber o que devem fazer, o que é certo fazer, o que não deve fazer. Elas sabem. Elas têm consciência. Não é que não tem consciência, tem. Um homem que tinha poder, o homem que expulsou todos os feiticeiros, agora pede, encontra um feiticeiro para mim. Você vê que se uma pessoa não vigiar, e muitos não têm vigiado com a vida, na vida espiritual, não têm vigiado na vida espiritual, não têm dado valor, não têm colocado a devida atenção na vida espiritual. E vai acontecendo isso aqui que você está vendo. Num tempo, Saul expulsou todos os feiticeiros. Passa o tempo, olha ele procurando uma feiticeira. Então, essa é a parte que mais me interessa aqui hoje. Depois eu sou obrigada a seguir em frente e te dar várias referências para iluminar o teu entendimento sobre a possibilidade de um morto voltar. Não tem. Mas o que você precisa entender aqui hoje é o quanto é perigoso uma pessoa não vedar as entradas para o mal. Porque ele vai entrando. Nós falávamos domingo das raposinhas. Elas vão entrando. Entra uma hoje, outra amanhã. Daqui a pouco está devastando com uma vinha forte, bonita, saudável, que está em flor, que tem tudo para produzir. Esse homem tinha tudo para... Ele foi o primeiro rei de Israel, ele tinha tudo para ter sido um sucesso, e foi uma aberração, um fiasco. Uma vergonha. Só passou vergonha em Deus. Só passou vergonha em Deus. Então, olha aqui, a pessoa que um dia expulsou todos os feiticeiros de Israel, agora procura uma feiticeira. Você vê que facilmente uma pessoa pode se desvirtuar, ela pode tomar a direção errada na vida dela, se ela não vigiar. Facilmente. E a Bíblia fala, não se engane, não se deixe enganar, mas tem gente que está cego, ele não vê. O Saul ficou cego, ele não via mais. Você vê que é uma loucura que toma conta da cabeça da pessoa. O mesmo homem que expulsou, limpou Israel, expulsando todos os feiticeiros, foi o mesmo que depois vai lá procurar. Quantas pessoas que um dia abandonaram práticas erradas que contaminam o espírito, e de repente voltam a fazer. Quantas que um dia limparam, expulsaram tudo aquilo que Deus abomina. De repente, ou a pessoa praticando aquilo, fazendo aquilo, procurando aquilo. A Bíblia diz que ele invocou a Deus.
E Deus não respondeu, não ia responder mesmo. Daquela maneira Deus não ia responder. Às vezes tem gente que quer arrumar desculpa, não, mas eu procurei isso, porque eu até busquei a Deus, mas não é que eu não tive resposta. Mas claro, naquela condição espiritual é assim. Eu não mudo nada, eu vou lá, peço a Deus e Deus vem e me socorre. Não é assim. E tanto é que ele não estava nem aí para ter realmente um relacionamento com Deus, que quando Deus não respondeu, ele imediatamente criou um meio. E um meio errado. E é isso que muita gente faz. Quando não dá, não deu com Deus, Deus não agiu, está demorando, ele busca o meio dele. Ele estava apavorado, ele estava com medo. Ao invés, então, dele confiar em Deus e buscar Deus, ele foi buscar numa feiticeira. E assim é o que muita gente faz, e eu posso, abra isso, viu? Pode estender, isso vai longe. Isso é na vida profissional. A pessoa às vezes não deu certo esperando aos olhos dele. Deus não me respondeu na minha vida profissional. Então eu vou criar um meio. Eu vou criar um meio de prejudicar o fulano, de mostrar que ele está errado para eu poder subir. Eu vou bajular o meu chefe para ver se ele me coloca onde eu quero. Eu vou fazer alguma coisa. Tudo que está errado. Na vida sentimental é a mesma coisa. Deus não mandou a pessoa certa que eu queria, então eu vou criar o meu meio aqui, agora eu vou fazer do meu jeito, eu saio com quem eu quero, eu faço o que eu quero. Não é porque eu pedi, Deus não mandou, não é? Não mandou. É na família, é na saúde, é de tantas maneiras, tantas situações que a pessoa, Deus está dizendo, confia. Você vê que num tempo, ele fez certo. Mas à medida que ele foi se perdendo espiritualmente, ele foi fazendo, e você vai estudando a história de Saul, você vê que realmente uma pessoa, se ela não vigiar, ela vai se perdendo de uma tal maneira, porque esse aqui, ele já estava descendo ao fundo do poço, fazia tempo. Mas aqui ele desceu ao fundo do poço e daqui ele se suicidou. Um homem que um dia foi cheio do Espírito Santo. Um dia o homem cheio do Espírito Santo, esse homem foi cheio do Espírito Santo, inacreditavelmente, mas foi. Esse homem expulsou todos os feiticeiros de Israel. Agora esse homem procura, se distancia de Deus, procura um feiticeiro, uma feiticeira. E, por fim, se suicida. Ele se suicidou. Então, se perder de Deus, não é difícil, não. Não é difícil. Se você não priorizar a tua vida espiritual, você se perde de Deus. Se você se deixar levar pelas fantasias, ilusões e enganos deste mundo, você vai se perder de Deus. Porque tudo que nós ensinamos aqui, o mundo trata como absurdo. E se você não firmar a tua cabeça e não decidir, você tem que decidir. Ter uma cabeça firme em Deus. Porque se você não tiver, você se perde facilmente de Deus. Gente, nós vemos isso o tempo todo. Ainda mais numa era onde o evangelho virou comércio. Virou comércio. Virou tudo, menos evangelho. E muitos querem isso. E o que você vai fazer o quê? As pessoas escolhem o que elas querem. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque quantos que realmente querem viver à base da palavra? Quantos?
Não quer. Muitos não querem. Lamentavelmente não querem. E aí a gente passa horas falando de assuntos relacionados a este aqui. Ele foi se perdendo. Um dia expulsou tudo, fez como o Senhor esperava. Um tempo depois, até invocou Deus, porque ele sabia que era saída buscar Deus, mas não perseverou, não deu. Deus não me respondeu. Então, tem uma feiticeira? Procura para mim que eu vou dela. Procura que eu vou dela. Então, isso deve iluminar o entendimento de todos e causar temor. Você deve entender no teu espírito que não é difícil se perder de Deus. Não é difícil se distanciar de Deus. E você deve ter temor em relação a isso. Porque quando uma pessoa se distancia de Deus, ela é a derrota dela. Que tudo nessa vida você pode recuperar. Você perde um emprego, você recupera. Alguma coisa acontece. Com Deus, você estando nas mãos de Deus, você chega lá. E se você se distancia de Deus e aí não tem mais força para voltar? Porque é o que acontece, o que aconteceu com Saul. Ele foi se distanciando tanto de Deus que ele não conseguia mais voltar. Ele não conseguia mais perseverar. Gente, eu vi isso tantas vezes ao longo da minha vida. Quantas vezes eu vi pessoas fazerem isso com a vida? Não cuidaram da vida espiritual. E quando se perderam, quando se distanciaram, não tiveram força para voltar. Até quando alguns voltavam, mas não tiveram força de permanecer. Por quê? Porque ele quebrou aquela aliança. Ele quebrou. Você pode observar que tem gente que quando ele se distancia de Deus, ele vem por um tempo, ele tenta voltar, ele fica por um tempo, logo ele para de novo. Logo ele para de novo. Dentro da igreja, eu adotei alguns anos atrás um sistema seguinte: quando uma pessoa, porque às vezes acontecia de algum obreiro, de algum pastor, chegar e dizer, eu acho que estou com vontade de parar, desistir. E acho que eu vou parar. Uma pessoa que já conhecia, que sabia muito bem o que era certo, que o caminho não é parar, etc. e tal. E a gente insistia, tal. Ela podia até naquele momento ficar. Posso dar tempo de 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, acabava saindo mesmo. Pessoas que saíam e depois queriam voltar. Teve um tempo que eu deixava. Estou falando de obreiros, pastores, gente interna. Eu deixava voltar. Dava um tempo, por aí, 3 meses, 6 meses, 1 ano, a pessoa saía de novo. Todos que falaram de sair, acabaram saindo. Quem saiu, que voltou, saiu de novo. Saiu de novo. Aí um dia eu disse assim, fiz uma reunião e avisei, a partir de hoje, se alguém disser que vai sair no mesmo dia. E se sair, não volta mais. Acabou. Quantos eu não tenho número para te dar de pessoas que desejaram, que mandaram e-mail, que pediram, que procuraram pastor para chegar até mim para voltar. Minha palavra foi não. Não. Não volta. Agora,
Se quiser, vai passar pelo processo de novo de obreiro. Se for perseverante, chega a ser um obreiro externo. Interno, nunca mais. Isso é impossível. Porque a minha palavra não volta atrás. Acabou. Porque era comum. Isso também causou temor nos que muita gente depois certamente pensou, quando o capeta soprou lá, tá difícil. Olha lá fora, você não quer ir? Quando o capeta, a serpentinha, o diabo soprou, a pessoa pensou, mas para poder, pensou antes de falar uma besteira. Porque sabia que se chegasse, até hoje, todos eles sabem, se chegar ao meu ouvido, a palavra eu quero ir embora, ele vai no mesmo dia. Ele não vai no outro, ele vai no mesmo. É no mesmo. Ele não dorme mais aquela noite na igreja. Foi uma decisão dele. E ele vai arcar com ela. Todos eles sabem disso. Quer sair? Não fala que vai. Chega e diz, eu estou saindo. Não diga eu quero sair, porque você falou que quer, já está no teu espírito, já dominou a mente. É isso que eu estou tentando mostrar para você. Depois que o capeta, se uma pessoa fala, é porque já dominou a mente dela. Dominou. E depois que uma mente é dominada pelo diabo, você pode até convencer emocionalmente, mexer com a emoção daquela pessoa e fazê-la mudar de ideia ali. Mas se não mudar o espírito dela, daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, ela vai fazer de novo. Tem que mudar aqui dentro. Minha gente, você pode conseguir mudar uma pessoa através de ameaças. Você pode conseguir mudar uma pessoa. Você diz assim, olha, se você não mudar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro com você. A pessoa, talvez por medo de perder sei lá o quê, ela muda naquele momento o comportamento dela. Mas se não mudar o espírito dela, o coração dela, a mentalidade dela, cedo ou tarde, mas eu julgo que mais cedo do que tarde, a minha experiência diz isso, aquele problema vai se manifestar novamente em algum lugar, em alguma situação. Então, quem muda é o Espírito Santo, mas se a pessoa deixar. E muitos não deixam. Muitos, ele até por medo de alguma coisa, você vê a história do Saul, ele teve N oportunidades de mudar. E ele não mudou, ele não quis mudar. O que você vai fazer? Você está lutando com uma pessoa 3, 4, 5 anos, ela não quer. Ela está dizendo para você, eu não quero mudar, você vai fazer o quê? Você não tem como cortar o tampo da cabeça da pessoa e colocar lá. Ou ela muda por entender, ou você desgasta a sua vida. Eu digo isso. Eu sou uma pessoa muito insistente. Eu sempre digo que pode ter gente perseverante, mas eu não digo que seja mais do que eu. Nós estamos juntos. Se é perseverante, pode saber, eu também sou. Muito perseverante. Então eu insisto, mas eu também tenho um entendimento de que você não pode parar a sua vida. Então, quando uma pessoa, ela deixa claro, eu não quero mudar. Ok, escolha tua. O Saul teve a oportunidade de ir para o céu, ele escolheu ser condenado. Isso é escolha dele. Foi escolha dele, ele permitiu isso. O que se pode fazer quando uma pessoa decide, eu quero ir para o inferno? Eu quero ir para o inferno. Isso é louco, isso é maluco, isso é triste, mas tem gente que com suas atitudes está dizendo assim, eu quero ir para o inferno. Não acompanhe, viu?
Então vá sozinho, vá sozinho. Bispo, e aí, cuide sua fé, cuide sua fé. E se você tem um Saul, cuide sua fé. E se você é o Saul, vou repetir, nada é tão ruim que não possa piorar. Ele foi desobedecendo, se distanciando, desobedecendo, se distanciando, desobedecendo, se distanciando. Até chegar a esse ponto aqui. Ah, Deus não me respondeu, acha uma feiticeira para mim. Da feiticeira, ele se suicidou. Porque o diabo só mata, rouba e destrói. Então seria muito inteligente das pessoas, muito inteligente, cada um que está aqui, ter um entendimento. Espera aí, não vou brincar com Deus, não vou brincar com a minha vida espiritual. Eu não vou mudar por um tempo porque eu passei um apuro, ou porque eu sofri uma ameaça. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu não vou continuar sempre, porque isso não é inteligente. Não posso. Então você pode, eu estou aqui. Eu prego a palavra. Você tem obreiros aqui. Você que está sentado. Tem não sei quanto tempo de fé. O diabo continua lutando com cada um de nós para nos levar a retrocessos e a perdas que algumas, ou no caso do Saul, irreversíveis. Ele perdeu até a salvação dele. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o que era mais importante, que era a salvação. E em vida ele foi só perdendo. Mas um dia, não esquece. Um dia ele expulsou. Ele foi usado pelo Espírito Santo. Ele expulsou todos os feiticeiros de Israel. E se perdeu de tal maneira que ao invés de invocar a Deus e buscar o socorro de Deus de verdade, ele foi buscar refúgio numa feiticeira. Aí só para concluir, 11. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Até então ela não tinha reconhecido que era o rei Saul. Você vê que ela também era uma escrava. Uma pessoa enganada pelo mal. Que quando o diabo se fez passar por Samuel, ela mesma assustou. O rei lhe disse, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um ser, olha só, vejo um ser que sobe do chão. De onde vinha o espírito? Ele perguntou, qual a aparência dele? E ela disse, olha só como é que o Saul estava ali. E ele sabia que tudo aquilo não podia. Aquilo tudo não tinha como, não vinha de Deus. Mas olha como o diabo cega as pessoas. E onde você tem que tomar cuidado. Ele perguntou qual a aparência dele. E disse ela, um ancião vestindo um manto, está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se, prostrou-se, rosto em terra. Olha só, ele sabia que isso não era possível. Ele mesmo tinha expulsado os feiticeiros, porque sabia que isso não era possível. Você vê como o diabo... Por favor, entenda isso. Olha como o diabo engana as pessoas e elas se deixam enganar. O problema maior não é nem o diabo enganar, é a pessoa se deixar enganar por uma coisa que ela sabe dentro dela que não é
uma possessão diabólica. Possessão. Nós não vemos o Saul esbravejando, gritando e babando e botando a mão para trás, mas ele estava endemoniado. Tanto estava possesso que o próprio capeta aqui o matou, o levou ao suicídio. 15. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando, e Deus se afastou de mim. Ele já não me responde, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso hoje? O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Agora, o Samuel foi salvo. O Saul não. Então você vê o que está aqui em 2 Coríntios, que o diabo se faz passar por anjo de luz. E aqui ele se colocou na imagem do Samuel, falou como Samuel e contou histórias que o Samuel tinha vivido com ele, como no caso dos amalequitas, que era para ele ter destruído tudo, e ele preservou o melhor dos bois, das ovelhas, etc. Você vê que ele conta. Você vê que é tão assim, ilude, parece tão verdadeiro. Então tem coisas que funcionam assim, ó. Uma pessoa que não está dirigida pelo Espírito Santo, alguém se passa de Deus, por Deus, eu sou de Deus, diz que é de Deus. Está aqui. O Espírito, o morto, o Samuel que estava morto, veio de dentre os mortos e apareceu. Biblicamente isso é impossível. O que pode acontecer é o diabo. Se um dia alguém que morreu aparecer para você, diga: sai em nome de Jesus, que é o capeta que está te aparecendo para você. É o capeta. Não tem como. Eu vou continuar. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. E realmente o diabo tragou a alma de Saul. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Mas como é que sabia disso? Saul estava longe de Deus, levando Israel a estar longe de Deus. O que acontece com uma pessoa quando está longe de Deus? Quando você vê uma pessoa longe de Deus, você não, lá dentro de você já não sabe que não tem como Deus abençoá-la? Claro. Claro, biblicamente. Não é nenhum julgamento. Uma pessoa se afasta de Deus, a Bíblia diz o quê? O seu nome é escrito na areia. Então, claramente ela não será abençoada. Claro que não. Vem aqui para 1 Crônicas. Agora eu vou ler um atrás do outro. 10, desculpe. 1 Crônicas 10. Primeira Crônicas 10, 13 a 14. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium ou uma adivinhadora, que ainda está na outra tradução, em busca de orientação. Ele precisava de orientação, olha onde ele foi buscar. Tem gente que precisa de orientação
e vai buscar no lugar errado. E ele se deu muito mal. Em vez de consultar o Senhor, por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Vamos lá para Levítico 19. Levítico 19, 31. Repete comigo, não recorram. Vamos juntos, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 20, versículo 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Deuteronômio 18. Eu tenho que dar esses versículos para que não só fique nenhuma sombra de dúvida que algum morto possa voltar. 18, 9 a 13. Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus, porque isso traz culpa, peso, maldição. Vamos para a 2 Reis. Vinte e 1:6. Tem muito mais que isso, viu, minha gente? Senão eu passo muito tempo lendo. Mas tem bem mais do que estou dando aqui. 2 Reis 21:6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Eclesiastes 9, 5 a 6. Vamos juntos, por favor? Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, já muito desapareceram. Nunca mais, de novo, nunca mais, de novo, nunca mais terão parte em nada do que acontece
debaixo do sol. Hebreus 9, 27. Vamos juntos novamente? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Ninguém vai reencarnar coisa nenhuma, viu? Morre uma vez e ai dele, se não tiver com o nome escrito no livro da vida. Eu ia deixar passar isso aqui, mas não, eu vou ler ele. 2 Coríntios 11, 14, é muito importante até para você examinar os espíritos. É muito importante que você não vá por tudo que está vendo. Porque você vendo a cena do Samuel ali, você pensa, uau, é Samuel mesmo. Não, não era Samuel. Às vezes você vê coisas e diz, uau, essa pessoa é de Deus mesmo. Tá bom. Que Deus guarde a todos. Aliás, eu nem ia ler o 2 Coríntios 11, o 13 até o 15. Eu ia ler só o 14, vou ler os 3. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros, enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E ele pode assumir a figura, a imagem de qualquer pessoa. Qualquer uma. Qualquer uma. Às vezes a pessoa... Deixa eu terminar. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O diabo se fez passar por Samuel lá. O diabo se faz passar por muitas coisas. Até por anjo de luz. A Bíblia não diz que se um anjo aparecer e disser, falar um outro evangelho. Bom, então um anjo diante de mim, ele está falando diferente do que eu li na Bíblia. Então expulsa porque é o capeta. Que esse anjo não é um anjo enviado por Deus. Está errado. Então, às vezes, as pessoas se enganam muito fácil. Você já não viu que... tem gente que até hoje, e se você tem, se livra disso, viu? Tem fadinha em casa, tem os anjinhos de cabelo todo cacheadinho, gordinho. Esses anjos comem para danar, hein? E tudo gordinho, com aquela cara de santo, assim. As pessoas têm uma imagem das coisas espirituais que foi fantasiada pelo mal. Foi fabricada pelo mal. Então, isso é lindo. Tem gente que até hoje não faz nada sem consultar astrologia. Tem gente que ele já usa e diz assim, eu sou aquariano, bem, eu sou... também, né, sou geminiano, né? Estupidez. Isso é um tipo de feitiçaria. A feitiçaria tem vários braços. Ela é extensa. É mais profunda. Tem feitiçaria. De várias maneiras se pode cometer feitiçaria. Você tem que consultar a Deus. Preciso saber o que é horóscopo. Bispo, a astrologia é uma ciência. Vai nessa. Vai nessa. Porque dá tão certo. Tem um monte de coisa que dá certo. Parece que dá certo. Parece que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Até a feiticeira assustou. É o Samuel. Ela era uma mula. Quando eu falo mula, aqui, em alguns tipos de feitiçaria, de religiões que praticam feitiçaria, se trata assim, a minha mula, meu cavalo. Ela era isso.
Você vê que ela era enganada. Agora, o Saul, se tinha alguém ali que sabia o que era certo e o que não era, era ele. Ele sabia que aquilo não era possível. Ele estava conversando com um demônio. Com um demônio. Com um demônio. Eu posso te contar muitas histórias de pessoas que conversaram com o demônio, de pessoas que fizeram sexo com a própria pombagira. Coisas horrorosas. As pessoas facilitam, mas por quê? Porque a pessoa se voltou contra Deus. E foi para o pecado, e o Senhor entrega a pessoa. O Saul, a Bíblia diz, o Senhor o entregou à morte. Não era para ele ter aquele fim. Não era para algumas pessoas estar tendo o fim que estão tendo. A Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Mas tem gente que tem tido um péssimo fim. O fim de Saul foi muito pior do que o começo. O começo dele foi bom, mas o fim foi péssimo. Mas olha as escolhas que esse homem fez. Só escolha ruim. Ah, mas você viu, o Samuel sabia. Como não? Sabia tudo, mas o diabo sabe. Ai, mas bispo, eu vi, o Espírito veio e falou. Era tudo o diabo, o pai da mentira. Mas aquilo não foi mentira, mas ele sabe. Ele sabe. Se nós, com um pouquinho de inteligência, conseguimos detectar, às vezes, até o que está passando pela cabeça de uma pessoa, o capeta, que é espírito, que entra onde ele quer, se for dado abertura, e ele está à distância, ele está observando. Ou você pensa que a Bíblia diz que eu tenho um anjo ao meu redor, mas tem um capeta ao redor. Então esse anjo está aqui, mas tem um capeta que está observando as minhas ações e lançando seus dardos, suas setas, para ver se eu me submeto a ele. Ai, bispo, eu recebi uma carta psicografada, era do meu filho, era do meu marido, era da minha mãe, me confortou tanto, não se engane, parece, mas não é, mas a letra era, mas não é, o diabo pode imitar a aparência, a voz, a letra, contar a história, mas só eu e ela sabia, mas o capeta também sabe. Ele também sabe. Ele também sabe. Bispo, mas falaram uma coisa que estava na minha cabeça. Eu estava realmente pensando nisso, mas quem soprou aquilo na tua cabeça? Eu estava pensando, o capeta. Ele soprou, ele sabe o que ele falou no teu ouvido. Consequentemente, ele sabe o que você pensou. Bispo, mas a senhora diz que o diabo não sabe o que eu penso. Ele não sabe. Ele não pode ler seus pensamentos, mas ele pode lançar palavras, ele pode falar no teu ouvido. Ele pode falar. E o que ele falou, ele vai trabalhar para que você remoa aquilo. Eu fui claro ou não? Ele não é onisciente. Ele não pode saber o que eu estou pensando, mas ele pode soprar uma coisa. Eu falei algo no ouvido antes, no ouvido do Pedroso, no ouvido das meninas, eu não sei o que eu falei. Eu estou sendo claro, não? Tem alguma confusão nisso? Ele não pode ler meus pensamentos, mas ele pode soprar no meu ouvido. Ele pode lançar dardos, flechas, setas, para que eu pense naquilo. Se eu posso conversar com uma pessoa e levá-la a pensar sobre um assunto, o capeta que é espírito e está aí, e não vem dizer, o capeta tem poder, bicha? Tem, claro que ele tem. Ele não é mais poderoso que Deus, claro que não, mas ele tem. Ele tem poder. Na vida de uma pessoa que está desprotegida de Deus, ele pode fazer uma devassa, destruir, desgraçar. Completamente. Totalmente. E ele faz as coisas mais absurdas para destruir com a vida de uma pessoa. Quando ela dá lugar.
está aqui, ó, isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça até de anjo de luz. Então ele pode se disfarçar de Samuel, de anjo de luz, daquele filho que já partiu, daquela pessoa, ou alguém que aparece na tua frente como quer se passar por de Deus. Mas é de Deus, a Bíblia fala para você tomar cuidado. Que no final dos tempos apareceriam pessoas se passando por de Deus, fazendo prodígios, maravilhas, coisas estrondosas, para enganar a muitos, e tem muita gente se enganando. E diz, não, mas não tem como não ser. Não tem. E a Bíblia diz que enganaria muitos, e muitos têm sido enganados. Assim, e cegos. Não vê. Permite que o mal engane. Para fechar Apocalipse 21, 8. Eu posso ler também o 20, 15, que é sempre bom trazer ele de volta. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Isso, quando fala de segunda morte, está relacionado à pessoa que já foi para o inferno, depois ressuscita para ir para o lago de fogo. Quer dizer, o inferno ainda não é o pior. Ainda tem algo pior. Deus tenha misericórdia. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, e não são os animaizinhos, não. São pessoas possessas, que fazem tudo contrário à palavra de Deus, que agem como irracionais. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Fique em pé, por gentileza.